Hoje, 18 de dezembro, é o dia do museólogo e a gente aproveitou a data para convidar uma profissional para falar mais a respeito das atribuições desse profissional, que é a Karine Porto. Karine, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui no ESB Notícias. Obrigada a vocês. Primeiro, a gente gostaria de saber qual é o papel do museólogo. O museólogo ele é responsável, né, em salvaguardar o patrimônio cultural, material e imaterial. Então, para isso, ele passa pela gestão de museus, pelo patrimônio histórico, pelo patrimônio cultural. E aí entra a conservação, documentação e a socialização, que é a própria exposição em si. Você participou do plano museólogo no Museu Regional aqui de Vitória da Conquista? Isso. É uma exigência federal hoje. Sim. Que todo museu tenha um plano museológico, que é a diretriz do museu, a missão do museu, né? Qual é a missão daquela instituição. Então, assim, a partir desse plano museológico é que outras coisas vão ser desenvolvidas, outras funções vão ser desenvolvidas dentro do museu. Então, o Museu Regional de Vitória da Conquista concorreu nesse edital de 2012 e foi aprovado, né? Foi aprovado, a gente iniciou o trabalho, já foi apresentado esse plano museológico e isso abre uma porta para o museu para conseguir, inclusive, verbas para poder investir na exposição, na conservação do museu. E a gente sabe que o museu ele tem esse papel importante do registro histórico também, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da sua história. Como é que você vê o papel do Museu Regional aqui de Vitória da Conquista para a história da própria região? Os museus em si ele tem um papel seguinte, ele é um espaço de formação, de educação formal, eu diria, né? E eu me lembro que eu levei muitos alunos, a gente fez projetos interessantes no museu. E é impressionante como isso ajudou na construção da identidade, de pertença. Isso é importante. Porque eu vejo assim, as pessoas não têm noção de que ali, onde o museu está localizado hoje, é o centro histórico de Vitória da Conquista. Então, quando os meninos passaram a utilizar aquele espaço, não como um fim, que você entra, vê o objeto e pronto, mas eles utilizaram aquele espaço como meio para buscar a sua própria identidade e sua história. E aí eles se encontraram, foi muito interessante, porque eles descobriram um parente disso e foram resgatando essa memória, né? Porque o museu é um espaço de memória. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, essa história de museu como espaço fechado, isso era uma coisa do passado, né? Depois como um gabinete de curiosidades lá no século XIX, nos museus da França. Hoje o museu ele tem uma função social. E é essa função social de resgatar essa memória, de resgatar essa identidade, né, e que as pessoas se vejam contempladas nele. Porque não é só um lugar de você chegar e ficar admirando os objetos, mas é também de remeter uma memória. Né, porque quando você trabalha com essas identidades e você se vê nela, a preservação ela é muito maior. Né? Então, por isso que o museólogo está ali, com a sua parte técnica, porque ele é um dos profissionais da ciência da informação, mas ele também tem que ter essa preocupação de que esses espaços, que não é só um museu fechado, mas é um zoológico, né? É um parque aquático. Então, assim, você tem vários espaços. O que a gente chama de objeto museal, ele se ampliou, essa ideia de objeto museal. Então, você poder trabalhar, são lugares de memória. Então, você oportunizar as pessoas de se verem nesses espaços, isso é muito importante para a educação patrimonial. Para fazer essa reflexão também da própria evolução da sociedade. Isso. Você teve uma passagem pelo Museu Nacional? Sim. Em 2001, quando eu fui fazer uma pós na Fiocruz, do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de trabalhar com material dos botocudo, né, da região aqui de Conquista, da região de Minas Gerais, que estavam nesse museu. Aliás, era um museu com um acervo riquíssimo, né, e ímpar. Eu acho que a gente não vai recuperar nunca mais aquele acervo indígena que a gente tinha aqui do Brasil. Eu acho que até me emociono quando eu falo do Museu Nacional, porque quem conheceu e quem viveu o dia a dia daquele espaço sabe que foi uma perda irreparável para o país, no que se refere à memória e identidade brasileira. Realmente foi uma coisa que nos deixa de luto, todos nós que gostamos de ir a museus, de fazer essa reflexão, ter essa memória da nossa própria identidade, como você mesmo acabou de dizer, mas como é que você vê a importância da gente continuar investindo, de ter esse olhar especial para os museus?
Olha, eu sempre digo assim para os pais, levem seus filhos aos museus, visitem os museus, busquem a sua história, né? Participa, opine, porque hoje o museu ele mudou bastante, né? Então, assim, ele não é aquele museu para a comunidade, ele é um museu com a comunidade. Então, a participação, a importância de se visitar é fundamental, porque, claro, que a preservação passa por outras questões também, né? Questões financeiras e questões governamentais, mas também, a partir do momento que a gente mostra que a gente está visitando, que aquele espaço é importante para a memória de uma região, para a memória de uma cidade, para a memória de um país, isso pressiona até outros setores a preservarem, né? Tanto é que a gente sempre, eu me lembro que no edital do plano museológico, eles pediam sempre para mostrar a lista de visitantes, quer dizer, para eles é importante, a partir dessa lista de visitantes, eles queriam saber qual a importância daquele museu naquela região para ver se de fato o projeto passaria por essa aprovação ou não. E foi muito interessante, porque apesar de tanta dificuldade, o Museu Regional ele tem uma visitação muito grande, né? E o Museu Regional, quando a gente apresentou o plano museológico em Jequié, ele foi muito bem reverenciado, porque eles falaram dos livros que eram produzidos no Museu Regional, né, do espaço de discussão, de história da própria cidade. Ok, Karine, muito obrigada por sua participação no ESB Notícias. E o ESB Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você.